Barros, vamos de informação, querido? Vamos lá, Pitoli. O ex-ministro Augusto Heleno, general Augusto Heleno, deixou no fim da noite de ontem o Comando Militar do Planalto, onde ele estava preso em regime fechado. Ele chegou por volta de 11h10 da noite no prédio, onde ele passará a cumprir pena pela condenação na suposta trama golpista, né? Agora ele irá cumprir essa pena em prisão domiciliar. A ida para essa prisão domiciliar foi autorizada ontem pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A decisão dele atendeu a um pedido da defesa com um posicionamento favorável da Procuradoria-Geral da República devido à sua idade, ele tem 78 anos, e também por ele ter Alzheimer. Em nota, a defesa do general afirmou que a decisão reconhece a necessidade de resguardar os direitos fundamentais, especialmente a saúde e a dignidade, e disse que o general cumprirá todas as medidas impostas pela Justiça. Augusto Heleno cumprirá a pena integralmente em casa com algumas condições: uso de tornozeleira eletrônica, entrega de todos os passaportes, proibição de visitas, exceto advogados e equipe médica, vedação total de comunicação por telefone ou redes sociais e necessidade de autorização judicial prévia para qualquer deslocamento, salvo emergências médicas. O descumprimento das medidas implicará retorno imediato ao regime fechado. Na decisão, Alexandre de Moraes ressaltou que a concessão não significa impunidade e citou precedentes da Corte em casos semelhantes, inclusive a autorização de prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, também por razões de saúde. O ministro afirmou que a efetividade da justiça penal deve ser compatibilizada com a dignidade da pessoa humana, especialmente em situações extremas. Ele disse ainda: a adoção de prisão domiciliar humanitária mostra-se razoável, adequada e proporcional, sobretudo porque, além dos graves problemas de saúde e da idade avançada, não há e jamais houve até o presente momento qualquer risco de fuga causado pelo comportamento do apenado Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Isso é o que diz a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Olha, eu desejo o pior. Eu desejo o pior para quem está fazendo isso com Augusto Heleno. Eu desejo o pior. E eu vou justificar o meu desejo. Eu já contei diversas vezes aqui na Auriverde que conheço um coronel do Exército que foi subordinado de Augusto Heleno, ali na cabeça do cachorro, né, no norte do país. E esse meu amigo, coronel do Exército, me disse o seguinte: Pitoli, eu nunca trabalhei com ninguém mais honrado, humano, honesto, próximo, amigo, líder, comandante que Augusto Heleno. A pessoa mais proba, mais correta que eu conheço é Augusto Heleno, Pitoli. Isso ele me disse em 2018, talvez, 2019, logo no início do governo do presidente Bolsonaro, quando despontava ali o nome do general Augusto Heleno, que foi inclusive ministro-chefe, assim como G. Dias foi de Lula. Olha as comparações. Assim como esse porcaria sem vergonha do G. Dias foi o GSI do Lula, Augusto Heleno foi o GSI do presidente Bolsonaro. Para a gente estabelecer as comparações, vai ficando fácil de entender, né? Quem é Eduardo Bolsonaro e quem é Lulinha, quem é G. Dias e quem é Augusto Heleno. Então eu me lembro perfeitamente da fala, né, desse meu amigo, coronel do Exército, sobre Augusto Heleno. E quem usa da mentira, da farsa, de delação que não se sustenta em pé por 30 segundos do Mauro Cid, para prender um homem honrado, que serviu a pátria, colocou a sua vida à disposição da pátria, colocou inclusive a vida da sua família à disposição, né? Por quê? Porque tem que mudar, tem que viajar, fica longe de casa. A gente sabe como se dá, né, a vida de um militar, e o Cláudio sabe muito bem disso. O pai do nosso querido Cláudio Cofani é militar. Ou seja, quando a gente fala de um homem honrado como Augusto Heleno, vivendo o que está vivendo agora, no fim da vida, com Alzheimer, com saúde debilitada, me desculpe, mas o inferno é pouco para quem está fazendo isso com Augusto Heleno, balizados por mentiras contadas por Mauro Cid, porque eles sabem que é mentira e sabem que precisavam tirar Bolsonaro do jogo e seus próximos, inclusive pessoas especiais como o general Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Anderson Torres, Silvinei, Felipe Martins, Garnier, todos esses. Me perdoe de quem eu não disse aqui, mas Mário Fernandes, Paulo Sérgio, todos esses
Só que, quando a gente fala de um homem que serviu a pátria como serviu Augusto Heleno, sem dever absolutamente nada à nação, entregou a sua vida por nós, com Alzheimer, fim da vida, e ser tratado dessa forma, o que eu posso querer? Desculpa, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Sou falho e desejo o pior. O inferno é pouco para alguém que está fazendo isso com Augusto Heleno. Me perdoe, é um sentimento meu. Eu não vou fazer, eu não tenho o que eu fazer. Eu não tenho aqui o mapa do inferno, o caminho do inferno. Eu não tenho como colocar alguém diante da caldeira agora. Eu não tenho esse caminho. Mas eu tenho o meu desejo. Né? E perdoe se ele é primitivo, se é o pior que ele pode, que eu posso te oferecer agora é isso, porque eu vou me nutrindo de um ódio, de uma raiva, amigo. Sabe por quê? A gente está falando de gente inocente. E outra, na matéria agora, comparar, né, a situação envolvendo o Fernando Collor de Mello, que está agora em prisão domiciliar humanitária porque tem apneia e porque sofre de Parkinson, salvo engano, e o presidente Bolsonaro, que está preso agora numa cela de 12 metros quadrados, 40 episódios de soluço por minuto. Por minuto. Alguém que tem a saúde absolutamente comprometida também não merece? Um homem que tem mais de 70 anos também não merece uma prisão domiciliar humanitária? Eu vi o que o presidente Bolsonaro enfrentava em tempos de prisão domiciliar. Eu estive na casa do presidente Bolsonaro por mais de 4 horas. Eu estive na casa do presidente Bolsonaro e vi, quando eu saí, agentes que entram na casa, ou entravam, né, na casa do presidente Bolsonaro, e esses agentes entrando por ali para ver se não tinha marca de pé, marca de subir muro, de escalar muro, de cavar muro, para ver se não tinha marcas assim, né, no muro do fundo da casa do presidente. Meu Deus do céu! Eu ouvi o presidente Bolsonaro falando de drones que caíam sobre o seu telhado, drones que estavam vasculhando, bisbilhotando a sua vida. Esse que deveria estar em prisão domiciliar humanitária também está numa cela da PF agora. E me perdoe quem me ouve agora, o sentimento não é nada bom numa antivéspera de Natal, mas enquanto tiver um inocente preso, eu não vou deixar de lutar e não vou deixar de me posicionar. O que, infelizmente, o que me nutre agora é um sentimento primitivo, é um ódio, é uma raiva, de saber que tem gente honesta, que cumpriu com todos os seus deveres com a pátria, sendo tratado dessa forma. Não, se ele não cumpriu, de tornozeleiro, um homem como Augusto Heleno, onde você acha que ele vai, cara? Ele vai o quê? Vai pular o muro da casa dele? Onde você acha que Augusto Heleno vai, com 78 anos de Alzheimer? Onde ele vai? Não, tem que tirar todos os passaportes, porque onde ele vai? Aliás, ele poderia ir para Disney, tem gente que não pode. E me perdoe a audiência da Auriverde pela minha revolta, mas quando eu imagino que tem gente honesta, injustamente pagando esse preço, Cláudio, eu me revolto, me perdoa. Tem que ficar revoltado, Alexandre Pitoli, porque nós conhecemos a história, nós conhecemos a história, nós conhecemos a narrativa, nós conhecemos o teatro. Eu especificamente conheço também o devido processo legal, direito penal, processual penal, civil, processual civil. E eu sei que o STF fez, conduziu na primeira turma, é uma aberração jurídica, uma das mais vergonhosas páginas da história da República Brasileira. Eles serão expostos na sua mediocridade ética nos próximos 100, 200, 300, 500 anos. A história do Brasil vai falar que lá no começo do século XXI, teve um grupo dentro da Suprema Corte Brasileira que rasgou toda a moral da Suprema Corte, toda a ética da Suprema Corte e rasgou principalmente a Constituição e o devido processo legal. Quem não tem essa noção só tem 2 caminhos. Ou é ignorante em relação a ignorar, não conhecer o assunto, que é muito comum, muita gente não conhece tecnicamente essa complexidade desse assunto. Agora, os da área jurídica que têm conhecimento, que não admitem que esse processo todo é uma vergonha, uma farsa jurídica, esses não têm honestidade intelectual, esses têm uma ideologia que os destrói, ou esses têm uma corrupção que os destrói, ou esses têm uma covardia absoluta que os faz ficar de joelho. Agora, quem tem honestidade intelectual, estudou direito, até no antigo livro de um tal Alexandre de Moraes, que dava aula de constitucional em cursinho em São Paulo, até no livro daquele professor lá, se vê que o Supremo fez nas mãos desse ministro,
com apoio de outros ministros, com a chancela da primeira turma do STF, é uma vergonha jurídica, é uma absoluta falta de justiça, uma absoluta falta de retidão, uma absoluta falta de honestidade probatória e intelectual. É uma vergonha, não há o que esconder. E não se revoltar com isso, quem não se revolta com isso, meu irmão, não merece sequer o reino do céu, sabe? Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. Quem não tem sede de justiça, reze e se converta, porque o inferno vai te esperar por muitas e muitos milênios.